e a partir desse domingo eu vou falar sobre discipulado. Eu tenho 5 domingos com vocês para falar sobre esse assunto. Eu quero mostrar a importância desse assunto na palavra de Deus e como isso muda a nossa visão de igreja e a nossa maneira de desenvolver a vida cristã. E eu queria hoje começar expondo um texto que fica no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18. Acompanhe comigo a leitura do texto. Por alguma razão eu vou ler na Revista Atualizada, mesmo que eu use mais a Nova Almeida Atualizada. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós já oramos, no final a gente ora mais uma vez. Eu não sei se vocês sabem, mas uma igreja pode ser dirigida de formas muito diferentes. É possível que aqueles que dirigem uma igreja, os líderes, aqueles que Deus chamou e separou para cuidar do povo de Deus, eles enfatizem coisas diferentes para cuidar do povo de Deus. Mas, talvez correndo o risco de errar, eu acredito que existem 2 ênfases principais na direção e no cuidado do povo de Deus. Uma igreja existe por causa das pessoas que congregam nesse lugar, mas porque há muitas pessoas congregando, nós também temos necessidades de uma estrutura. É muito bom você chegar aqui e ter uma cadeira aconchegante para você sentar. Seria maravilhoso se nós estivéssemos aqui climatizado, todo mundo sem se preocupar com o calor. A gente gosta que os nossos filhos tenham uma classe, que tenha material, que tenha de alguma forma um tipo de estrutura que sirva às aulas de culto infantil e pela manhã de escola bíblica. É muito bom a gente estar protegido de sol, de chuva, e há muitos líderes que enfatizam a direção da igreja em uma preocupação, em um cuidado com esse tipo de estrutura, não só com as paredes que nós enxergamos, mas também com a estrutura que organiza a igreja, ou seja, as atividades que as pessoas realizam. É muito comum igrejas serem dirigidas por meio de atividades, de uma tal forma que todos os dias da semana a igreja promove alguma coisa para os cristãos fazerem. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e por aí vai. E isso é um método, é uma forma que tem por trás alguns pressupostos. Mas há uma outra maneira de dirigirmos a igreja, e essa não é tão voltada para as estruturas, ou não enfatiza mais as programações e as estruturas, mas as próprias pessoas em si. Essa forma, na verdade, que enfatiza as pessoas, ela de alguma maneira olha para quem está aqui nesse contexto de igreja e procura de alguma forma suprir necessidades, conduzir diante das dificuldades, olhar para as pessoas como pessoas diferentes, mas que têm necessidades comuns e que precisam ser alvo do nosso cuidado, do nosso ensino e da nossa direção. Você pode nunca ter visitado muitas igrejas, mas em todo lugar que você for, vai haver um tipo de ênfase. Alguns lugares você vai ver uma ênfase nas programações como uma forma de dirigir a igreja. Em outros lugares, vocês vão encontrar uma ênfase no cuidado com as pessoas. A gente nunca pode abandonar nenhum nem outro, mas eu queria, essa noite, mostrar para vocês que há algo que deve ser prioridade na condução de uma igreja. Existe uma dessas áreas que precisa de uma atenção maior da nossa parte. Há um tipo de prioridade, até mesmo lógica, que precisa ser clara para nós como povo de Deus. No discurso que nós temos aqui de Jesus,
registrado como as últimas palavras do Evangelho de Mateus, Jesus, ele dá uma ordem clara. Ele diz que os seus discípulos precisam fazer discípulos. Jesus olha para os homens e mulheres que ele tinha chamado, aqui no caso só os homens em primeiro momento, que eram só os 11, e ele fala: vocês vão continuar o meu trabalho, e eu preciso e ordeno que vocês cuidem de pessoas, dirijam pessoas, ensinem pessoas, conduzam pessoas para perto de mim. E essa é uma ênfase que eu acredito que uma igreja, para ser saudável, ela precisa trabalhar. Todo cristão é um discípulo de Cristo Jesus, mas todo cristão fiel é chamado a discipular outras pessoas. Igrejas não podem ser saudáveis quando isso não é muito claro e quando isso não é vivido e desenvolvido. E essa noite eu quero apresentar para vocês e destacar 3 verdades sobre o discipulado, para desafiar a sua vida, mas para desafiar a nossa igreja, a forma como nós dirigimos o trabalho que acontece aqui, não só aos domingos, mas há muitos anos e todos os dias. Meu ponto de partida é que todo cristão é um discípulo de Jesus, e todo discípulo de Jesus precisa fazer outros discípulos. 3 verdades são sustentadas pelo evangelista Mateus aqui, em cima desse assunto. E eu quero primeiro observar com vocês o verso 18. Aqui a gente aprende a base do discipulado. O evangelho de Mateus vai nos mostrar que a base do discipulado é a autoridade suprema de Jesus. Por que a gente deveria olhar com mais atenção essa forma de dirigir a igreja? Porque a base disso é a autoridade de Jesus. Jesus aqui, ele se aproxima dos seus discípulos e ele fala para eles dizendo: toda a autoridade me foi dada. É o que diz no verso 18. Nessa passagem, Jesus está aparecendo pela segunda vez depois de ter ressuscitado aos seus discípulos. E aqui ele lança essas palavras aos seus discípulos dizendo e repetindo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que isso significa? Eu quero explicar, mas antes de falar sobre o que significa toda a autoridade dada a Jesus no céu e na terra, é importante a gente lembrar como foi o ministério de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, na verdade, ele de alguma maneira escolheu e chamou discípulos durante 3 anos de ministério na terra. Ele andou com pessoas, ele chamou pessoas, ele separou essas pessoas para ensiná-las, para conduzi-las, para confrontá-las, para de alguma forma mostrar para elas a vontade do próprio Deus. Mas existiam outros mestres naquele tempo. Haviam outras pessoas que tinham essa responsabilidade de ensinar e de conduzir outras pessoas. Eram chamados de rabis ou de mestres. E mesmo havendo outros mestres e outros rabis, gente que era capacitada para instruir o povo na lei do Antigo Testamento, esses mesmos reconheciam que Jesus ele tinha um tipo de autoridade diferente. Essa autoridade de Jesus é apresentada no Evangelho de Mateus de diversas formas. Jesus não era um homem qualquer. Jesus era um homem que tinha autoridade destacada na Bíblia como uma autoridade no seu ensino. Jesus falava não como qualquer pessoa, mas ele falava sendo o próprio Deus, e as pessoas percebiam que o que ele dizia e a forma como dizia e o que ele interpretava era algo diferente. Essa autoridade de Jesus não era só sobre o seu ensino, mas se você lê os evangelhos, você vai ver a autoridade de Jesus na capacidade dele de expulsar demônios e também de autorizar pessoas a fazerem a mesma coisa. É por causa da autoridade de Jesus que demônios foram expelidos, que pessoas foram curadas, que paralíticos andaram, que enfermidades foram cessadas. É também pela autoridade demonstrada de Jesus que os discípulos, sendo pessoas simples, mas alguns instruídos, é verdade, pregaram a palavra de Deus no primeiro século
e o cristianismo cresceu, e gente creu e acreditou que aquilo vinha da parte do próprio Deus. É por causa da autoridade de Jesus que o mar foi acalmado, que o próprio Senhor Jesus Cristo anda sobre as águas, porque a autoridade dele é uma autoridade sobre a natureza, sobre os demônios, sobre o tempo, sobre o mundo, sobre os descrentes. Jesus tem um tipo de autoridade inerente à vida dele. Ele é a autoridade do próprio Deus. E a gente percebe que depois de ressuscitar, essa autoridade agora, ela é vista também sobre o poder de Jesus sobre a morte e também sobre a condenação do pecado. Mas se isso tudo é verdade, que sentido faz pensar que toda a autoridade foi dada a alguém que já tem toda a autoridade? O que o evangelista Mateus faz aqui não é dizer que Jesus carecia ou precisava de mais autoridade. Se você reparar no texto, ele vai dizer que toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Mateus aqui, na verdade, ele está ligando essa capacidade de Jesus governar e agir com a autoridade que ele tem, e dizendo que agora essa autoridade de Jesus vai alcançar novos horizontes, que o governo de Cristo Jesus não vai ficar mais limitado aos judeus e a um lugar muito isolado no Oriente Antigo. Agora Jesus está dizendo que ele vai alcançar com a autoridade dele, ele vai governar com a autoridade dele, não mais um pequeno estado, mas o universo inteiro. Céus e terra são aqui palavras que lançam essa ideia de que o poder e a autoridade de Jesus Cristo governar é algo universal, é algo que não está restrito apenas a 11 discípulos, apenas a antigamente os 12, há algumas pessoas que ficaram há 2000 anos atrás de nós, mas é algo que vem agindo no meio da história, porque Cristo Jesus tem o poder de governar o mundo e o universo inteiro, porque Ele é o Filho de Deus. Isso parece às vezes um pouco distante da gente. É confuso pensar em como isso tem a ver com as nossas vidas. Como Jesus pode governar se a gente não enxerga Jesus? Como Jesus pode governar se de alguma forma não existe nenhum estado, nenhum país, nenhuma cidade ou nenhum bairro onde esse bairro tem o nome ou a bandeira de Jesus? É nesse ponto que a gente precisa entender que o governo de Jesus Cristo não é mais, pelo menos não temporariamente, um governo físico que a gente enxerga, não é mais uma cidade, não é mais só Israel, não é mais um país, um estado que levanta a bandeira de Jesus, que diz que Jesus está governando esse mundo e governando todo o universo. Foi por pensar que o governo de Jesus só acontece de forma física que atrocidades aconteceram na história da humanidade. Antes de Jesus, um movimento chamado de os Macabeus, eles eram judeus radicais que pegavam em armas e queriam fazer com que o reino de Deus fosse um reino constituído por um estado que fosse maior do que todos os outros e tivesse força sobre todos os outros. Isso trouxe problemas, conflitos e alguns desastres, por assim dizer. Foi por pensar que o governo de Jesus Cristo acontece fisicamente hoje, que também nós percebemos cruzadas na Idade Média, gente subjugando outras pessoas, matando outras pessoas em nome de Deus, dizendo e lutando por posse de terra, dizendo que em nome de Deus aquelas conquistas eram autorizadas. Foi por pensar que o governo de Deus de alguma forma é terreno, que nós temos Hitler usando princípios cristãos para poder constituir uma nação separada, superior às outras e realizar atrocidades gigantescas. O governo de Jesus Cristo não é mais, para nós, temporariamente, um governo que acontece de forma física. Não é levantar a bandeira de Jesus e que o nosso país é de Jesus. O governo de Jesus Cristo é um governo hoje espiritual. É um governo que muda a disposição dos corações das pessoas para que elas passem a obedecer a palavra dele. Haverá um dia sim que esse governo vai ser físico. Haverá um dia em que Jesus vai voltar e de fato como um governador triunfante. Mas enquanto isso não acontecer,
Deus tem trabalhado e usado a autoridade de Cristo para mudar as realidades das nossas vidas, e isso é a forma de Deus expandir o governo dele pelo universo inteiro. Pensa como isso funciona na prática. Nós aqui poderíamos todos odiar a Jesus Cristo, mas desde que nós ouvimos o Evangelho e cremos que a palavra de Deus é a autoridade de Cristo, as nossas vidas passam a responder o que Jesus diz. E eu, como marido, luto para tratar a minha esposa como Deus me ordena fazer. Dentro do meu lar, não governa as ideologias do mundo, não governa a minha própria vontade, mas governa Cristo Jesus. A forma como eu lido com o meu filho, desde que eu me converti, eu observo o que a Bíblia me ensina, e eu já não trato o meu filho como se ele fosse um objeto da minha própria vontade, tratando de qualquer maneira. Eu preciso tratá-lo como Cristo ordena que eu faça. E quando eu faço isso, dentro do meu lar, nós estamos sendo governados por Cristo. Agora, aqui a igreja é uma junção de famílias. Se a sua família é governada por Cristo, a minha também é, e nós nos juntamos, a igreja é um povo governado pelo Senhor Jesus Cristo. Quando nós agimos nos nossos trabalhos, na nossa faculdade, nos nossos esportes, aonde nós estamos no dia a dia, em obediência à palavra de Deus, uma vez que fomos salvos, submissos à autoridade de Cristo, nós estamos mostrando para o mundo que não existe apenas uma forma de viver. Há um Deus que governa por meio do Filho, um Filho que tem palavras de vida e de transformação, e quando nós obedecemos essas palavras, o mundo começa a ver que há uma forma diferente de experimentar a vida e de conduzir os passos, e esse é o governo de Cristo. É isso que significa o reino de Deus já está entre vós. Deus já está atuando, Deus está agindo, Ele está mudando os nossos corações, para que a vida e o mundo vejam a transformação que Ele vai fazer, mas para que aqueles que creem um dia experimentem esse governo físico estabelecido para toda a eternidade. Isso às vezes é desafiador para a gente entender, mas é importante que a gente pare e pense que o Senhor Jesus Cristo não é o rei da igreja apenas, que cristianismo não tem a ver com uma religião só, que a palavra de Deus não toca só os momentos em que nós estamos na igreja. Tudo e todos estão sob o governo de Cristo Jesus, até mesmo aqueles que odeiam a Cristo Jesus. Todas as coisas, na verdade, elas estão sendo conduzidas pela vontade de Deus, para que Cristo seja exaltado, e para que um dia todos reconheçam que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor do Universo. E é essa autoridade de Deus aqui que é a base, ou melhor, a autoridade de Cristo Jesus, que é a base para os cristãos fazerem o que Deus ordena. Jesus vai dizer: façam discípulos, mas antes Ele fala: olhem para quem eu sou. Eu não sou qualquer um, e eu, como Rei do Universo, estou dando uma ordem para vocês, como meu povo, como meus discípulos. Façam discípulos. Essa é a maneira apropriada de uma igreja se conduzir. A gente vai desenvolver isso com calma, e eu quero então mostrar para vocês uma segunda verdade importante nesse texto aqui. Se Jesus nos chama a discipular com base na autoridade dele, nós aprendemos no verso 19 que esse discipulado, ele precisa ser firmado nas ordens de Jesus. A autoridade de Jesus é a base para o discipulado, mas o instrumento do discipulado são as ordens e as palavras de Jesus. Olha comigo aí o verso 19 da Bíblia. O que está escrito aí? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os, verso 20, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Com toda a autoridade aqui que Jesus tem, Ele ordena os discípulos a fazerem discípulos. E a pergunta mais clara que a gente precisa fazer é: o que é ser um discípulo? E como eu faço discípulos? A Bíblia fala disso de muitas formas, mas quem mais me ajudou na vida a entender esse assunto foi um pastor chamado Mark Dever. E ele resumiu o discípulo como alguém que segue Jesus.
E ele resumiu o discipulado como ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. De forma simples, ser um discípulo é ser um seguidor de Jesus Cristo. E ser um discipulador significa ajudar outras pessoas a fazerem isso. Essa é a ordem de Jesus, mas isso não é novo, não é inovador. Naquele tempo, havia também no meio dos judeus pessoas que eram mestres e que tinham seus pupilos, gente que aprendia aos pés dele. Se vocês lembrarem bem, Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. É como se uma pessoa mais instruída fosse de alguma forma capacitada a instruir outras pessoas. Mas essas pessoas, elas não discipulavam ou não faziam discípulos de Cristo. Elas faziam discípulos de si mesmas e dos seus próprios ensinos. E a ordem de Jesus então muda tudo, revoluciona tudo, porque agora Jesus está dizendo que nós precisamos fazer discípulos dele. A igreja é um lugar onde discípulos fazem discípulos não de si mesmos, mas de Cristo Jesus. E como nós fazemos isso? Não existe outra forma de fazermos discípulos senão nos envolvendo uns com os outros. A maneira da igreja se conduzir é por meio de relacionamentos. De que forma eu posso instruir pessoas, cuidar de pessoas, orientar pessoas, confrontar pessoas distante delas? De que maneira a minha vida pode marcar a vida de outras pessoas com o que eu sou e com o que eu digo, sem eu me envolver com essas pessoas? É impossível que exista discipulado quando o nosso interesse não é pela vida das outras pessoas. É impossível que a gente cuide e cumpra essa ordem de Deus de maneira distante, de maneira de alguma forma indiferente à realidade daqueles que estão ao nosso redor. Ser um discípulo é ser ligado a Cristo, é ter sido alcançado pela salvação e agora ter a história da sua vida ligada à história de Jesus. Mas ninguém tem a história ligada à história de Jesus apenas para vir à igreja aos domingos e ouvir a palavra e voltar para a vida normal. Nós somos ligados a Jesus para cumprirmos a missão de Jesus. E a missão de Jesus para nós é: façam discípulos. Vocês ouviram o que eu ensinei, vocês creram na mensagem que eu preguei, agora vocês precisam ser como eu, vocês precisam anunciar o que eu ensinei para vocês, porque essa é a forma que eu, como Senhor do Universo, tenho para mudar o mundo, para transformar pessoas, para alcançar a vida daqueles que estão distantes e perdidos. Eu quero que vocês se importem com gente, que vocês olhem para as pessoas como alvo do cuidado de vocês, que numa luta entre as estruturas da igreja, entre as paredes do templo e as pessoas, que vocês se importem mais com o discipulado, que vocês não se prendam tanto às programações, elas são importantes, desde que cumpram o propósito de ajudar pessoas a andarem mais perto de Cristo Jesus. Isso é ser um discípulo e ser também um discipulador. Se vocês prestarem atenção, tem algumas ordens no verso 19 e 20. Ide é uma delas, fazei discípulos é uma delas, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado é uma delas, e batizando é uma delas também. Os estudiosos sugerem que, por mais que a gente pense que a ênfase do texto seja ir ou ide, a ênfase do texto ou a ordem do texto não é isso, é o fazer discípulos, mas todas essas outras ordens e ações são importantes. O id aqui, na verdade, lembra que nós estamos sempre em movimento. A nossa vida sempre está envolvida com outras pessoas, com outras situações. Nós não vivemos dentro da igreja, nós não estamos 24 horas do nosso dia aqui nessas quatro paredes, e existem muitas outras coisas que nós fazemos para além da igreja. E a ideia do id é que em todas as áreas, em todos os dias, em cada momento da nossa vida, nós não somos, antes de tudo, não nos identificamos, melhor dizendo, antes de tudo, como eu faço isso porque minha profissão é essa, eu sou fulano de tal porque sou filho de fulano de tal. A nossa identificação é como discípulos de Cristo. Um discípulo e um cristão é a mesma coisa. Se você é salvo, você é um discípulo. E se você é um discípulo, você precisa, enquanto vai, fazer discípulos. Você precisa tocar a vida das pessoas com o Evangelho de Cristo. Você precisa entender que essa não é uma responsabilidade só de alguns, mas de você, se você creu no Evangelho que salva e que muda. Você deve observar também que o texto fala sobre batismo e sobre ensino.
Não necessariamente o batismo e o ensino são as únicas formas de se fazer discípulo, mas o batismo sempre foi entendido como um símbolo de introdução daqueles que não são cristãos à comunhão com a igreja. Então a gente batiza aqueles que professam fé. Isso pressupõe arrependimento, mudança de vida. A ideia é que a nossa função como pessoas chamadas a discipular é caminhar ombro a ombro com outras pessoas, ao ponto delas se arrependerem dos seus pecados, crerem em Cristo e chegarem à coragem de professar o nome de Cristo diante do mundo e serem batizadas. Nem todo mundo aqui batiza, esse é um ofício dos pastores. A ordem não é que vocês batizem outras pessoas, mas é que vocês, enquanto caminham, ajudam pessoas a crerem, se arrependerem e professarem o nome de Cristo, para que sejam introduzidas na vida da igreja, para que elas sejam abençoadas como povo de Deus. E isso acontece por meio do ensino aqui, verso 20. Um ensino que é um ensino de Cristo, um ensino que leva em conta as ordens do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso não está limitado às pessoas que a gente gosta, aqueles que nós temos mais próximos, mas o texto fala que isso deve acontecer com base ou voltado para todas as nações. Jesus muda um paradigma que existia. Ele mesmo, quando veio para os judeus, mas ele veio para os que eram seus e eles desprezaram a mensagem do Evangelho. Mas agora, no final do seu ministério, Jesus está expandindo a obra dele. Ele está dizendo: vocês não vão ficar mais só em Jerusalém, vocês vão, como discipuladores, alcançar o mundo. Vocês vão levar a mensagem que eu ensinei a vocês, para que outras pessoas sejam alcançadas e que elas também sejam salvas, para que o verdadeiro povo de Deus, o que nós chamamos como igreja, não seja um povo restrito, mas um povo abrangente, não seja um povo separado por uma etnia, mas seja um povo diferente, de brancos, negros, pessoas que são carecas, cabeludas, pessoas com estudo e sem estudo, gente de todo tipo pode fazer parte do povo de Deus, porque Jesus expandiu essa ordem aos seus discípulos, para que eles fizessem isso a todas as nações. Essa ordem de fazer discípulos, meus queridos, ela precisa ser lembrada por nós, porque desobedecer isso traz muitos prejuízos para a igreja. Uma igreja jamais vai ser saudável se ela não for composta por discípulos que estão conduzindo outras pessoas a Jesus Cristo. Uma igreja nunca vai ser saudável se ela acredita que só o pastor deve saber o que é o Evangelho e só o pastor prega o Evangelho. Nunca vai ser saudável. Nunca pessoas vão ser levadas à maturidade cristã se os crentes não assumem a sua responsabilidade e o seu privilégio de seguirem a Jesus e de conduzirem outras pessoas a Cristo Jesus. Essa ordem tem sido desobedecida quando a gente concentra a nossa vida como povo de Deus mais olhando para as realizações, as atividades, do que para as pessoas. Essa ordem é desobedecida quando o nosso planejamento ele começa pensando assim: a gente vai fazer isso e a gente enquadra as pessoas no que a gente vai fazer, sem considerar o nosso contexto, a realidade, as dificuldades de homens, mulheres, jovens, sem a gente olhar para o que as pessoas precisam, para o que vocês precisam. Eu oro por isso, meus irmãos. Eu peço a Deus que me dê graça, sabedoria. Eu pergunto o que os meus irmãos precisam. Eu escuto vocês, eu pergunto sobre o que vocês entendem como cristianismo, como vida, quando vocês foram salvos, porque eu quero entender quais são as necessidades de vocês, para alcançar vocês, para ajudar vocês. Mas esse não é um privilégio só meu. Todos vocês que creram em Cristo são chamados a cuidar de outras pessoas da mesma forma, a perguntar para aquele irmãozinho que não está vindo há muito tempo: meu irmão, o que está acontecendo? Eu sinto falta de você nas programações, mas mais do que isso, como é que está a sua caminhada com Deus? Você tem lidado com algum tipo de dificuldade, algum pecado que você não tem conseguido vencer? Isso é discipular, isso é se preocupar com as pessoas, com as necessidades reais que elas têm. É quando um líder, na verdade, ele não está mais preocupado com o sucesso de uma atividade, se vai vir muita gente ou pouca gente, mas com o que eles vão realizar ali naquele momento.
se aquilo ali é uma coisa realmente voltada para tratar o coração, para mudar, para confrontar, para encorajar, para dar esperança a quem está desanimado. Esse é o tipo de preocupação e de direção que a gente precisa ter como igreja. Se voltar para as pessoas, para o discipulado, como pessoas que seguem Jesus, que estão dispostas a ajudarem outras pessoas a seguirem a Jesus também. Todo cristão fiel, ele precisa estar envolvido no cuidado com a vida de outras pessoas, não comunicando as suas próprias preferências, mas comunicando as ordens e as palavras de Jesus Cristo. Isso é o chamado de Deus para nós. E como isso se aplica a nós? Como igreja, eu acredito que a gente precisa parar um pouquinho e refletir qual é a nossa visão como igreja. No último ano, nos últimos 2 anos, nos últimos 4 anos, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, nos últimos 24 anos, ou talvez quase 25, qual tem sido a nossa prioridade? Para que a gente tem olhado? Será que a gente tem se preocupado com as pessoas desse jeito? Será que a gente está disposto a abrir mão do nosso tempo, mesmo depois de um dia cansado, de um dia exaustivo de trabalho, para perguntar sobre como alguém está, para olhar para alguém, para lembrar de um irmão, para ir a um irmão? Será que os jovens e os homens mais velhos estão dispostos a se envolverem com homens mais novos, com jovens mais novos, a fim de ajudá-los, de instruí-los, de mostrar: meu filho, não vai por aqui, o caminho de Deus é outro, a ordem de Cristo é outra? Será que as mulheres da nossa igreja estão se vendo no papel de ajudarem outras mulheres mais novas a serem fiéis a Deus, a serem mulheres que honram ao Senhor Jesus Cristo? Isso é o tipo de direção que a igreja precisa para ela florescer e crescer, para a gente ter saúde, para a gente se importar com as nossas atividades, porque elas cumprem esse propósito do discipulado. Mas mais do que isso, porque isso honra o nome de Cristo Jesus. A gente precisa, meus irmãos, se perguntar um pouquinho qual tem sido a nossa prioridade como igreja. Mas você também pode se perguntar como indivíduo: qual tem sido a sua prioridade? É para você enfadonho participar do que a igreja realiza, porque você já há muito tempo não pensa mais que o seu foco deveria estar em servir pessoas e cuidar delas? Mesmo que às vezes você não se sinta servido, Deus, em Cristo Jesus, Ele se entregou, e servir não é uma coisa fácil, discipular não é coisa fácil, ser um discípulo não é uma coisa que não exige de nós um preço e não tem consequências nas nossas vidas. Mas Cristo fez isso, e Ele nos ordena a fazer o mesmo também, a caminhar e viver para que pessoas sejam mais maduras, para que os crentes sejam mais seguros na fé que têm, para que saibam da razão do porquê estão aqui e o porquê Deus os chamou. Eu acredito que a gente deve reconhecer também a nossa necessidade de crescer como crente. Muitos de vocês estão aqui há muitos anos, e muitos de vocês estão crescendo ao longo dos anos, mas isso não significa que todas as pessoas na igreja estão amadurecendo, não significa que todos os cristãos estão aqui se tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Uma coisa é você ser salvo, você pode ser salvo sem necessariamente amadurecer da forma como deveria. Outra coisa é você ser salvo e estar amadurecendo, é você ser salvo e a cada dia que passa você se tornar mais parecido com Jesus, na sua maneira de pensar, de agir e de falar. E talvez seja importante a gente parar e olhar para a nossa própria vida à luz dessa mensagem e se perguntar: será que a gente tem realmente amadurecido? Será que eu tenho me preocupado de fato com coisas que são mais excelentes dentro da igreja? Ou será que eu estou aqui sempre me apegando a coisas bobas, a coisas que são assim superficiais? Será que a gente não está perdendo tempo demais ao invés de cuidar de gente demais e dividir o trabalho que é grande para todos nós? Cristo nos chamou a sermos discípulos e a fazermos discípulos também. Eu não quero que ninguém se desespere. Eu não quero que você fique pensando: meu Deus do céu, eu vou ter que passar por uma classe de discipulado. Discipulado não é só fazer algumas lições quando você crê em Jesus. O discipulado é a vida da gente na vida de outras pessoas de forma intencional.
sendo como Jesus, ensinando o que Jesus ensinou e conduzindo pessoas a um tipo de mudança de vida. A gente discipula às vezes comendo pizza, com a nossa postura e com a nossa conduta. A gente discipula às vezes abrindo a Bíblia, orientando as pessoas. A gente discipula pessoas quando elas estão assustadas diante de problemas de saúde. A gente diz: calma, meu irmão, você não está só, eu estou com você, mas olha o que a palavra de Deus diz. A gente discipula quando chora com quem está sofrendo, quando se alegra com quem se alegra. A gente discipula quando a gente intencionalmente abre os olhos, vê que Deus nos ordenou isso e diz: eu vou desgastar a minha vida na vida de outras pessoas, até que Cristo seja gerado nelas, até que quando elas sejam vistas pelos outros, elas sejam vistas como pequenos cristos. Foi isso que Paulo fez, foi isso que os discípulos fizeram, é isso que você e eu precisamos fazer também. A ordem do discipulado tem base na autoridade de Cristo. Jesus nos ordena a discipular, ensinando as suas palavras e aquilo que Ele ordena. Mas o texto não termina com as ordens e com as nossas responsabilidades. Termina com uma promessa, e uma doce promessa. O texto nos mostra a terceira e última verdade, ensinando-nos que nós devemos discipular confiantes na presença de Jesus Cristo conosco. Veja o verso 20, a parte B. O texto diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui a gente vê a Mateus usando algo que não fica claro num primeiro momento, mas que é lindo e maravilhoso, porque ele pensou em tudo isso. Se você começa a ler o Evangelho de Mateus, ele começa falando da linhagem ou da genealogia de Jesus. E o objetivo de Mateus é falar que Jesus Cristo é o Messias, o prometido, o Salvador, que tinha sido prometido no Antigo Testamento para os judeus. Mas ele vai desenvolvendo esse assunto no capítulo 1, até o ponto de dizer que Jesus é chamado de Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Ele abre o Evangelho falando que a promessa de que Deus habitaria no meio do seu povo, ela ia se cumprir em Cristo. Mas ele termina o Evangelho agora mostrando que essa presença não cessou. Mateus quer que os crentes e que os discípulos entendam que a presença de Jesus Cristo, ela continua vigorando, ela continua presente, ou ela continua ativa todos os dias da vida dos discípulos, enquanto eles trabalham para fazerem outros discípulos. Agora que ele descreve Jesus como aquele que habita no meio do povo, que morreu, que ressuscitou, porque Jesus tinha passado por isso, e ele encerra com essas palavras dizendo que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa presença de Jesus pode ter dois sentidos. Ela pode ter um sentido de encorajar os discípulos a perceberem que essa tarefa é árdua demais. Se você parar para pensar, é uma loucura pensar que 11 homens, lá na Palestina, há 2000 anos atrás, influenciaram o mundo. É uma coisa que não parece ter lógica, parece exagerado demais, fantasioso demais, mas não é, porque aqui a presença de Jesus garante que a obra dos discípulos, ela vai ter efeito. Garante que se eles se preocuparem com outras pessoas, desgastarem a vida deles com outras pessoas, isso vai florescer, porque o próprio Deus está no meio disso. A obra de Deus, eu vou falar isso só na semana, envolve isso: salvar, alcançar, transformar, mudar a vida das pessoas e amadurecer essas pessoas para que elas sejam parecidas com Cristo. E nesse sentido, essa presença doce de Jesus, ela é encorajadora, mas ela também pode ser ou ter um sentido de vigilância, porque ele fala que isso vai acontecer até a consumação dos séculos. E essa ideia de consumação dos séculos aqui aponta para um momento em que essa tarefa de fazer discípulos vai acabar. Um dia, quando Jesus voltar, não tem mais tempo de fazer discípulo. Acabou essa responsabilidade para o povo de Deus, porque naquele momento os discípulos vão habitar com Cristo, e aqueles que negaram a Cristo vão realmente perecer eternamente no inferno. E a ideia então aqui pode ser um sentido de vigilância,
para que os discípulos não deixem de fazer o que precisa ser feito. Nós temos uma responsabilidade como os discípulos de Cristo Jesus. Essa presença doce de Jesus Cristo, ela liga o discipulado a uma razão. Ela mostra no final do livro de Mateus algo importante. Mateus deixa isso para o final, para mostrar que Jesus está com a gente e que a obra não termina quando Mateus fecha o livro, o evangelho dele. A obra continua, e essa obra é demonstrada com a história de Deus salvando o seu povo. Nós só estamos aqui hoje falando de Jesus porque gente antes de nós leu esse texto, ouviu a ordem e discipulou outras pessoas. Nós só estamos aqui e temos a esperança de sermos parte do povo de Deus porque gente antes de nós se preocupou mais com fazer discípulos do que com a própria vida, se preocupou mais com fazer discípulos do que com os próprios sucessos que esse mundo nos oferece, se preocupou mais com fazer discípulos do que ter todos os diplomas do mundo e ter casas e uma vida super confortável. Teve gente que morreu por causa disso, teve gente que abriu mão de casas, de bens, perdeu coisas preciosas para si mesmo, mas entendeu que a ordem de Cristo era mais valiosa porque Ele é o Senhor do universo. E por causa de gente assim, que morreu por causa da obra de Cristo Jesus, a gente pode estar aqui falando de seguir a Jesus e de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. É estranho o mundo que a gente vive como os cristãos têm vivido, meus irmãos e minhas irmãs. É estranho como parece que antes a gente tinha um tipo de prioridade em relação ao Evangelho e hoje isso não é mais. É estranho como igrejas se organizam, igrejas assim que crescem parecendo grandes empresas, cheias de atividade, elas são bonitas, elas são pomposas, elas fazem coisas maravilhosas, mas se você pergunta para alguém assim o que é o Evangelho, o que Jesus Cristo fez por sua vida, as pessoas não sabem dizer. Mas isso não está só fora daqui. É estranho como às vezes a gente tem priorizado tudo, menos desgastar as nossas vidas na vida de outras pessoas, para que Jesus Cristo seja formado nelas. Deus podia mudar tudo num passe de mágica, mas Ele não quis. Ele escolheu usar gente frágil e fraca como eu e como vocês. O método de Deus transformar o mundo é usar pessoas, pecadores que são salvos, regenerados, que nascem de novo pelo poder do Evangelho, para que a glória de Deus seja manifesta. Ele podia fazer tudo num passe de mágica, mas Ele decidiu usar a história, usar gente, numa igreja no Vão, uma igreja na Central, uma igreja no Brasil, fora do Brasil, gente que está espalhada por toda a face da terra, gente que nunca vai ser reconhecida pelos seus esforços, gente que nunca vai ter um holofote, uma câmera passando e filmando e vendo o que a gente está fazendo, mas que foi fiel ao Senhor, que entendeu que precisava seguir Jesus e que precisava ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. E eu, em nome de Jesus, convoco vocês como igreja, como povo de Deus, a olharem para o que Deus está dizendo através de Jesus. A nossa igreja, se deseja ser saudável, ela precisa ser direcionada com essa ordem de Cristo. A gente precisa olhar uns para os outros com um tipo de cuidado que só existe na vida de quem é salvo, de entender que as nossas maiores necessidades não são às vezes aquelas físicas. A gente tem vivido com muita luta para pagar conta, para isso e para aquilo, é verdade, mas as nossas maiores necessidades nem sempre são as que os nossos olhos enxergam. Elas são, na verdade, um coração mudado e redimido, um coração que reconhece que precisa de salvação e de Cristo Jesus. Mas isso só se descobre quando a gente decide abrir a boca e falar para as outras pessoas, falar para o vizinho, falar para o irmão, lembrar o pai, lembrar a mãe com carinho, falar daqueles que estão ao nosso redor, na academia, no crossfit, na corrida, de que há um Deus que resolveu o problema do nosso pecado, e Ele tem chamado pessoas a seguirem Ele, abrirem mão de suas vidas, perderem suas vidas, para encontrar a verdadeira vida. E aqui a gente observa que quando a gente não vê o discipulado como uma forma de dirigir a igreja, quando nós não somos homens e mulheres que discipulam outras pessoas, a nossa experiência como igreja ela é empobrecida. A gente entra aqui no domingo, levanta as mãos,
às vezes é tocado, mas vai para casa e passa a semana sem falar com ninguém, sem entender que a gente precisa da vida de outras pessoas. Isso empobrece a nossa experiência como igreja, isso empobrece a mensagem do Evangelho, porque ser um discípulo de Cristo não está limitado aqui ao tempo que a gente passa junto, mas um verdadeiro discípulo não entende que o trabalho dele encerra quando as portas fecham no final do culto. Ele começa a cuidar de pessoas ainda no domingo à noite, na segunda de manhã. Ele se envolve com a igreja, ele participa, ele cuida, ele ensina e ele leva pessoas à salvação em Cristo Jesus. O que vocês vão responder para Deus diante da ordem dele de que vocês precisam fazer discípulos? Se você é crente, meu irmão, minha irmã, se você há muitos anos participa da igreja, você precisa se envolver com um discipulado de outras pessoas. Não porque o pastor quer, mas é porque Jesus ordenou, e esse é o caminho que ele tem para realizar a obra dele no mundo. A gente cantou aqui: se eu não for, quem irá? Se eu não fizer, quem não vai fazer? Se você não fizer, meu irmão, Deus usa pedras para fazer se ele quiser. Mas que privilégio você tem de responder à voz de Deus e falar: Senhor, eu vou, me envia, eu quero ser esse tipo de gente, eu vou discipular, eu vou aprender o que é o Evangelho, eu vou participar de estudo bíblico, eu quero crescer, eu vou amadurecer, porque a minha vida vai marcar a vida de outras pessoas. E você pode fazer isso, crente. Peça a Deus que faça isso na sua vida, se envolva com a sua igreja, para a glória do nome do Senhor. Mas talvez existam pessoas no nosso meio que não são cristãs, que não sabem o que é isso, mas entenderam que Jesus está chamando você para seguir Ele, para tomar a sua cruz e ir atrás dEle. E se você nunca tinha escutado isso, mas se você quer seguir a Jesus Cristo, hoje é dia, meu querido, minha querida, de você colocar a sua vida e sua confiança nas promessas de Deus, se arrepender dos seus pecados e começar uma nova jornada na presença do Senhor.